Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito polêmico e sobre uma coisa que eu nunca falei antes na internet: clenbuterol. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Pietra Fogaça, eu sou nutricionista e ex-atleta de fisiculturismo. Eu competi uma vez, tá? E tentei competir uma segunda vez, mas acabei desistindo. Muito disso eu conto aqui em outros vídeos, tá? Então, quem tiver curiosidade pode ir descendo ali e procurar esses vídeos que eu explico direitinho. Competi uma vez, consegui um físico bem legal, ganhei colocação e tudo mais, fiquei muito maravilhada. Mas muitas coisas aconteceram nos bastidores e muita gente não sabe, né? Pra chegar naquele físico de palco acontece algumas coisas. E eu já contei aqui minha experiência com alguns esteroides que eu utilizei na época, tá? Hoje em dia eu não utilizo mais nada, mas utilizei alguns e contei sobre 2 deles. Posso até contar sobre os outros se vocês quiserem. Inclusive um dos vídeos meus que mais teve polêmica foi o vídeo contando sobre a oxandrolona, minha experiência com a oxandrolona. Um monte de gente, né, super inteligente, sabida, deu pitaco, né, sendo que ninguém sabe realmente como que foi o meu processo. Aquilo é um vídeo, né, não é a realidade inteira, mas enfim. Mas hoje eu vou contar, vou me expor de novo, eu tenho certeza que vai vir um monte de gente chata me incomodar, mas eu vou falar igual, porque eu sei como é importante, como eu gostaria de ter visto naquela época vídeos sobre esse tema, e eu não achava, porque justamente as pessoas não falam sobre essa parte ruim e parte muito importante desse processo aí de competição, tá? Então eu utilizei clenbuterol, não falei pra ninguém, não falei no Instagram. Eu fui uma pessoa feia, tá? Eu deveria ter falado? Deveria, mas eu não tive coragem, justamente por conta dessas críticas, né? Das pessoas xingando, enfim. Mas eu usei sim, usei pra competir, competi com o uso do Clen, e vou explicar pra vocês aqui rapidinho, bem didaticamente, o que que é isso, o que que é o clenbuterol, quanto que eu usei, o que aconteceu comigo, né? E já estou pronta para os comentários ruins, mas vamos pro vídeo, porque a informação é muito importante e eu vou trazer mesmo que me xinguem. Antes de mais nada, eu queria falar que esse vídeo tem caráter informativo, tá, gente? Então eu não tô dizendo que tu tem que usar, eu não tô dizendo que se tu usar vai dar ruim, eu não sei. Comigo aconteceu desse jeito, que eu vou explicar, e eu me arrependo, mas isso sou eu, tá? Se você quer usar, eu não posso fazer nada, tá? Minha única orientação pra você é que procure um médico. Antes de tudo, eu vou explicar pra vocês o que é o clenbuterol, tá? O clenbuterol é um beta-2 adrenérgico. Já explico o que é isso, tá? Mas, resumidamente, ele começou sendo usado pra medicina humana, ou seja, pra nós humanos, no tratamento de asma e outras doenças respiratórias. Mas ele começou a ser não indicado, ele começou a ser banido, justamente por causa dos efeitos colaterais do clenbuterol, tá? E aí ele começou a ser usado mais em animais, mais para uso veterinário, principalmente em cavalo. Por isso que muitas pessoas comentam, né, que é remédio para cavalo, porque é mesmo. Ele é um broncodilatador mais usado ali a nível veterinário, não hoje mais para nós humanos, tá? Ele foi banido para nós humanos justamente por causa desses efeitos colaterais de tremor, taquicardia, ou seja, quando o batimento ali, o coração fica batendo muito forte, arritmias cardíacas, então muita variação ali no ritmo do coração, e isso sim é muito perigoso, né, tem muito risco para infarto, então ele acabou sendo banido para uso humano, e é mais utilizado em cavalos, né, que são bem diferentes de nós humanos e precisam de algo mais potente. Mas por que que fisiculturistas usam remédio para cavalo? Simplesmente porque o clenbuterol, ele acaba sendo usado como um termogênico, ou seja, um remédio emagrecedor. Ele é, no meio do fisiculturismo, um termogênico potente, principalmente ali na fase de cutting, ou seja, aquela fase de perda de gordura, né, pré-contest, por assim dizer. Ele é usado nesse sentido porque ele é realmente um termogênico muito potente. Ele aumenta o nosso gasto calórico, então aumenta o déficit calórico da dieta. Se tu gasta mais caloria, o teu déficit calórico é maior, então o teu emagrecimento também é maior, exceto caso tu compense isso ingerindo mais calorias também, né? Mas em geral, atletas usam porque ele aumenta muito o gasto, aumenta muito os batimentos cardíacos, a performance, né, no exercício aeróbico melhora também com o uso de clenbuterol, muito por isso que ele é usado antes de fazer um exercício aeróbico, uma esteira, alguma coisa, então ajuda ali a secar naquela fase de cutting, né, dar uma emagrecida para subir nos palcos
bem sequinho. Mas como que o clenbuterol faz isso? Como que ele emagrece? O clenbuterol age estimulando esses receptores específicos e nisso ele causa uma broncodilatação. Então ali no pulmão a gente tem os brônquios, né? E eles dilatam esses brônquios, estão permitindo ali que o teu corpo, né, o teu pulmão, o teu sistema respiratório consiga trocar gases de forma mais eficiente. Isso aumenta o teu gasto calórico. Ou seja, o efeito colateral desses broncodilatadores, que é o que os fisiculturistas querem, né, é o aumento da termogênese, ou seja, aumento, né, do calor, da produção de calor pelo organismo e, consequentemente, o aumento da lipólise também, ou seja, da quebra da gordura. Para a gente emagrecer, a gente tem que ter lipólise e beta-oxidação, ou seja, lipólise pegar a gordura e quebrar e beta-oxidação queimar essa gordura. Então, esses dois processos precisam acontecer para ter perda de gordura corporal, emagrecimento. E é isso que o clenbuterol ajuda a fazer. O clenbuterol, ele não tem nada a ver com um esteroide anabolizante que aumenta a massa magra, não tem nada a ver com isso. Ele é um estimulante, ele estimula o sistema nervoso central, te faz gastar mais, te faz queimar mais, ele é um potente queimador de gordura, por assim dizer. Agora eu vou abrir o jogo com vocês e contar como que foi a minha experiência real, né, com o uso do clenbuterol. Tá? Eu utilizei ele faltando 2 meses pro meu campeonato. Então, eu fiz a minha preparação, assim, com muita antecedência. Eu comecei no início ali de 2023, mais ou menos. Acho que foi em março que eu comecei, não lembro o dia exato. E fui usar só em julho, tá? Sendo que meu campeonato era em setembro. Então, não usei muito tempo, mas foi suficiente para me trazer consequências. Eu comecei usando 1 ml. Então, assim, eu comprei, né, o remédio, que é uma garrafona, assim. E aí, com a seringa, eu sugava e tomava esse 1 ml. E aí, já ia pro cardio. Tomava com café preto junto. E, às vezes, até ioimbina. Inclusive, posso gravar um vídeo sobre ioimbina pra vocês, se for do interesse. Mas, enfim, eu fiz muitas escolhas erradas ao longo do meu processo e usei muitas coisas nas quais eu me arrependo e hoje vocês vão entender por quê nesse vídeo. Então, o que aconteceu comigo? Eu usei esse 1 ml, depois chegou para 1,5, eu não subi mais que isso nessa primeira preparação, né? E eu realmente sequei super rápido, perdi gordura de forma super rápido. Não dá pra dizer que foi só isso, porque eu também estava utilizando outras coisas, né, como vocês sabem. Também utilizei estanozolol, que é um esteroide anabolizante que também ajuda, facilita um pouco na perda de gordura, tá? Naquele aspecto da pele mais colada no músculo. Então não dá pra dizer que foi apenas clenbuterol. Então sim, teve o efeito ali legalzão, que a gente espera, mas teve também o efeito colateral que poucas pessoas contam, que é a parte ruim, o efeito colateral negativo, né? Essa é a parte que pouquíssimas pessoas falam. E poucas pessoas falam que usam, né, também clenbuterol, porque realmente eu entendo essa parte dos fisiculturistas de não quererem falar desses estimulantes, porque muitas pessoas daí passam a resumir todos os seus resultados naquilo, sendo que não é bem assim, né, gente? Tu pode se entupir de clenbuterol, se tu não fizer dieta, tu não vai emagrecer, não existe milagre, tirem isso da cabeça. Então eu fazia dieta 1000%, usei o negócio, mas eu fazia dieta 1000%, então, né, uma coisa não exclui a outra. Usei esse negócio, tomava, ia treinar, às vezes tomava, ia fazer cardio, dependia muito de como tava ali a minha rotina, né, e o meu protocolo ali de treino, cardio, enfim. E tô pra dizer pra vocês que foi tenso, tá? Primeiro porque tu sente o teu coração quase saindo pela boca, parece que tu vai ter um piripaque, então quem tem ali qualquer nível de ansiedade, toma 1000 vezes mais cuidado, tá? 1000 vezes mais, até se tu não tem que tomar 1 milhão de cuidados, e se tu tem que tomar ainda mais, e essa parte das pessoas negligenciam muito e depois não sabem por que estão tendo ataque cardíaco, infarto, morrendo do nada, tá? Então eu tô sendo bem drástica, porque eu queria saber essas informações também quando foi a minha vez, tá? Porque por sorte eu tô bem, mas quem garante que não poderia ter acontecido algo comigo? É completamente aleatório, pode acontecer com qualquer pessoa, uma coisa ruim. Então, pelo amor de Deus, cuida. Isso não é brincadeira. Então, eu sentia muito isso de tremor, uma ansiedade, sendo que eu não sou uma pessoa que tem ansiedade naturalmente, não tenho, nunca tive, enfim. Toma 1 milhão de cuidados. Também tive mais problema pra dormir, também nunca tive problema pra dormir, então eu tive algo além do que eu já tinha presenciado em toda a minha vida. O máximo que tinha alguma noite ou outra eu ter um pouco de dificuldade pra dormir. Mas o que eu tive usando o clenbuterol foi muito mais que isso. Foi de, às vezes, ter até insônia, que pra mim é algo completamente não normal, não comum.
Também acordava sempre completamente suada, do lençol, assim, ficar encharcado, tá? Tinha muito medo também de ter algum piripaque, acontecer alguma coisa, porque, mais uma vez, poderia ter acontecido. Mas o que mais me pega, o efeito colateral que mais foi ruim e preocupante pra mim foi o pós. Porque depois, quando você tira esses estimulantes, o seu corpo não fica como era. O seu corpo não a coisa muda, né? Você tá estimulando o teu corpo muito, tu tá colocando ali muita substância que ele não tá acostumado, então você pode ter certeza que o pós, quando você tirar, vai vir aí alguma consequência, e comigo não foi diferente. Eu tive, sim, rebote depois, tá? Ai, não, mas é porque tu não controlou a dieta, porque... Não falo que tu não sabe. Não falo que tu não sabe. Eu tive sim meus problemas com compulsão, mas não foi imediatamente após o campeonato. Não foi exatamente assim. E eu conheço muitas pessoas que não tiveram compulsão depois de competir, que tiveram ali só um comer exagerado pós-campeonato normal, mas que tiveram um ganho de gordura desproporcional, um rebote desproporcional. E muitas vezes é por causa disso, por retirar ali esses remédios que estava tomando, esses estimulantes, né? A pessoa tomava efedrina, tomava clenbuterol, tomava ioimbina, tomava não sei mais o que. Não existe corpo que não sinta rebote, tá? Então, tu vai ter um ganho de peso expressivo depois. Mesmo que tu controle bastante, tu vai ter. É muito difícil não ter. Ai, mas eu não tive. Parabéns. Sorte a sua. Mas é muito difícil não ter. Mesmo que tu controle bastante a dieta, é muito difícil. E eu tive, sim, bastante fome depois, muita fome. Pode ser por N outros motivos? Pode ser. Até pelo fato de que quanto mais a gente emagrece, mais a nossa fome aumenta. Então, como eu estava muito mais magra, né, por ter acabado de competir, também tem essa questão, mas com certeza o uso do clenbuterol também ajudou nesse aumento da fome, porque ele aumenta muito o gasto calórico. Quanto mais o nosso gasto calórico aumenta, mais a nossa fome aumenta junto. É um mecanismo normal do nosso corpo de causar um equilíbrio ali, de buscar uma homeostase, né, um equilíbrio. Então, eu realmente senti isso, de muito mais fome, de um rebote ali maior do que o tolerável, né, necessário. Na época, gente, eu só queria competir, ganhar primeiro lugar e não sei o quê. Eu tinha uma visão completamente diferente da que eu tenho hoje. Hoje eu sou nutricionista, eu passei por um pós-campeonato, passei por compulsão alimentar, passei por bulimia, passei por muitas situações, né, e por muito amadurecimento sobre essas questões. Não digo que me arrependo totalmente do fisiculturismo, não. Foi uma experiência, né, me trouxe muitos aprendizados, aprendi a ser muito mais forte. Enfim, foi uma experiência legal, mas foi uma experiência que me custou muito caro, que eu não estou disposta a pagar isso novamente. Mais uma vez, se você quer fazer isso, é a sua conta em risco. Eu não estou te desencorajando, mas também não consigo te incentivar, tá? Eu tive uma experiência que me trouxe muitos problemas, né? Tive que gastar muito com médicos depois, com psicólogo, psiquiatra, coisas que eu não gastava antes. Enfim, cada um, mais uma vez, faz o que quiser com a sua vida. Eu hoje, como nutricionista, indico muito mais, né, que tu tenha resultados de uma forma saudável, de uma forma natural, de uma forma sustentável, né, porque é isso que vai te fazer depois ter qualidade de vida, ter longevidade, ter resultados duradouros. Esse shape de campeonato, ele é um shape alugado. Isso não é saudável, gente, não é saudável. Assim como também não é saudável tu se encher de álcool, se encher de, sei lá, outros tipos de substâncias, fumar. Não é saudável também, nenhum dos dois é saudável, tá? Enfim, eu estou aqui dando a minha opinião, dando o meu relato e dizendo que hoje eu prezo por um emagrecimento saudável e sustentável, até pelas coisas que eu já passei, já vivenciei, sei como é difícil, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, se inscreve no meu canal, isso ajuda bastante, tá? E pode colocar aí nos comentários também mais sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.